tudo que você carrega, desde os seus avós, tataravós, pai, mãe, é tão importante. Para você não confundir alma e espírito. Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chave Mestra Podcast. E hoje eu sou muito animada, muito feliz com o bate-papo que nós vamos ter. Hoje nós vamos falar com a autora deste livro, Inteligência Emocional. 30 vozes, um propósito. Hoje vocês vão conhecer a Mayara Carvalho. A Mayara, ela escreveu o capítulo que tem como título Emoções e Decisões Consistentes. Vem comigo nessa jornada que vocês vão aprender e vão sair daqui com certeza muito edificados. Vamos lá. Olá, Mayara, tudo bem? Como você está? Olá, Damaris, que prazer estar aqui. Estou muito bem, graças a Deus. Prazer. Quero dizer que é uma alegria muito grande recebê-la aqui. Gratidão pela disponibilidade, por você dizer sim, primeiramente para o livro, né? E obrigada pelo seu sim também para podermos estar aqui conversando e destrinchando um pouco mais o que se passou para que você chegasse até aqui, até esse momento. Mas antes de falar do livro, vamos falar um pouco da Mayara. Mayara, quem é você? Fala um pouquinho, se apresente. Eu falei o seu nome, falei o seu capítulo, mas fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais. Que bom, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Mayara Carvalho, sou filha de Deus primeiro, da Maria, do Nivaldo. Sou mineira, lá do norte de Minas, numa cidadezinha bem pequena chamada Catuti. Catuti? Lá no extremo norte mineiro. Sou mãe da Isabel, de quase 6 anos. É uma filha maravilhosa, amada. E também terapeuta sistêmica familiar. Terapeuta sistêmica familiar. Mas não só isso, né? Eu vi também que você é terapeuta, que você é coach. E consteladora familiar. Consteladora familiar. Me fala um pouquinho, como que você entrou nesse mundo do desenvolvimento humano? Que ótima pergunta, Damaris, porque eu entrei nessa jornada de autoconhecimento por uma questão pessoal, para salvar a minha família, por uma demanda da minha casa. Minha filha, a Isabel, ela foi diagnosticada com autismo nível de suporte 2. E aí, quando eu me vi naquela situação, e eu estava passando por uma situação muito delicada financeiramente, emocionalmente, nos meus relacionamentos, e a minha filha recebe esse diagnóstico, o chão se abriu e eu me vi ali no fundo do poço, naquele momento. E eu já era cristã, já sou cristã há um tempo. Eu falei, meu Deus, tem algo que eu não estou conseguindo enxergar além do espiritual, porque estava tudo ok no espiritual, mas aonde que eu preciso olhar? E aí eu tive a oportunidade de entender que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito estava ok, o corpo estava mais ou menos, mas a alma estava bagunçada. E eu entrei nessa jornada de autoconhecimento por uma questão pessoal, por uma questão da minha casa, da minha vida. E tem uma professora minha que fala uma frase que é assim: toda ferida, quando cicatrizada, é onde Deus te usa para ajudar outras pessoas. Perfeito. Então, todo desafio, quando superado, você vai ser usado para poder ajudar outras pessoas. Então, eu entrei nesse segmento, nessa área, por uma questão pessoal. E, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas pelo mundo afora. Já são clientes em 8 países, em 4 continentes. 8 países em 4 continentes. Que sensacional. E você poderia ter apenas buscado para você mesma para resolver as suas situações internas e seguir a vida como ela ia. Mas não, nesse caminho você se descobriu como isso sendo a sua missão de vida. Seria isso mais ou menos o seu propósito? Sim. Hoje, verdadeiramente, eu vivo o meu propósito e vivo o chamado que Deus me chamou para viver nessa terra. De forma muito humilde, eu sei que Ele me chamou para isso, porque é com muito amor, é com muita alegria. E os resultados na vida dos meus clientes e na minha própria vida, na minha casa, na minha família, podem dizer por eles. E Jesus fala, né, que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, se está dando fruto, é que realmente está tendo uma árvore frutífera, né? Perfeito. E como foi
Maiara, para você, quando você recebeu o convite, você estava esperando, você estava desejando, foi do nada, você também achou que foi golpe, né? Que muitas pessoas falam, né? Ah, eu achei que era golpe quando entraram em contato comigo, mas como que foi a sua experiência? Eu já tinha um desejo no coração em ser escritora, mas não tinha possibilidade alguma de ser escritora. Primeiro pela geografia, onde eu estou. Eu não conheço nenhum escritor assim próximo. Uhum. Conheci, né, agora há pouco tempo. Eu tinha esse desejo, mas eu imaginei que, não, daqui uns 5, 10 anos, provavelmente eu consigo escrever meu primeiro livro. Era um desejo Uhum. muito distante da minha realidade. E aí, quando a editora entrou em contato comigo e fez o convite, o meu espírito, na hora, testificou que era Incrível. algo divino e era a oportunidade que eu tinha de deixar registrado, catalogado, documentado tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida através da inteligência emocional. Então foi com muita alegria que eu recebi o convite e foi uma promessa antecipada. Uma promessa Uma antecipada, que promessa você imaginou que antecipada. seriam uns 10, 15 anos, que de repente bateu ali na sua porta. E você pensou em alguém quando você escreveu? Você dedicou esse capítulo para alguém? Sim, inteiramente para minha amada filha Isabel. Com certeza é emocionante poder deixar registrada a nossa jornada. O nome dela está no livro também. Então, é com muita alegria que eu homenagio a minha filha, mas claro, todos que vieram antes de mim, os meus pais, a minha mãe e meu pai, que são um homem e uma mulher de muita fibra, de muita coragem, de muita ousadia, tanto a minha mãe quanto o meu pai, e todos que vieram antes, os meus avós, paternos e maternos. Então, é em forma de honrá-los e abençoar a minha filha, a minha filha. E para os leitores, para as pessoas que tiverem acesso a esse livro e ao seu capítulo, qual que é a importância dessa temática que você escolheu e por que você decidiu falar sobre as emoções? Maravilha. Quem estiver lendo o meu capítulo, eu peço que no momento da leitura do meu capítulo, reserve esse momento em um ambiente bem privativo, porque com certeza você vai se emocionar. É um capítulo feito do meu coração para o seu coração. E você vai ler esse capítulo e vai ser conduzido por ele com algumas perguntas, com alguns insights, com alguns downloads celestiais, Uhum. que você vai conseguir, através desse capítulo, tomar muita consciência. E tomando consciência, a gente começa a tomar novas atitudes e automaticamente novos resultados. Porque não tem como mudar uma coisa que você nem sabe o que precisa mudar. Tem alguma coisa que está errada aqui, mas o quê? Primeiro passo, precisa ter a consciência. Uma coisa que eu percebo, Damaris, é que muitas pessoas estão vivendo de forma inconsciente, tomando decisões muito sérias de forma inconsciente, achando que é destino, achando que é azar, achando que levando muito para o espiritual, levando muito para o carnal, e não. A maioria das nossas decisões são regidas pelo nosso inconsciente. Mais de 90% das nossas ações e decisões são regidas pelo nosso inconsciente. Inconsciente, muito profundo, muito interno. São padrões, são memórias profundas, desde o seu nascimento, desde a sua gestação, padrões transgeracionais que você carrega. Uhum. Eu costumo usar um exemplo que é: a gente herda dos nossos pais e avós características físicas, cor dos olhos, cor do cabelo, né, o rosto, Sim, mas também características emocionais e espirituais. é verdade. Então, muitas pessoas estão vivendo a vida, achando que a vida não vai para frente, mas porque está preso a padrões e a memórias inconscientes. Então, enquanto você não traz para o consciente, não traz para sua mente, você não consegue resolver, porque você não sabe por qual inimigo você está lutando. Sim. Então, a tomada de consciência é muito importante. E esse capítulo, ele te ajuda a tomar consciência de forma muito rápida. Com 20, 30 minutinhos você já consegue ler o capítulo e no final do capítulo você já consegue tomar essa consciência e já consegue ter uma visão mais clara da sua vida. Não, e o que você falou é
sobre as pessoas considerarem como sorte, é isso mesmo. Trazendo um pouco da religião, né? As pessoas também costumam falar: ah, é como Deus quer. Não, Deus quis assim. Não foi. Foi Deus que levou. Foi Deus que. Culpando até mesmo Deus por decisões que, na verdade, foram inconscientes. Pode ter sido. Mas quem causou foram elas próprias. Você vê muito isso, essa questão da mistura, culpando Deus ou levando para religião, algo que, na verdade, era uma responsabilidade deles. Todos os dias eu vejo isso, principalmente no nosso meio cristão, pessoas transferindo para Deus uma responsabilidade pessoal. Vejo isso todos os dias, pessoas colocando na conta da religião, na conta do nosso Deus, coisas que Deus não decidiu, coisas que Deus não fazia parte daquilo. Por isso que a tomada de consciência, entender quais são esses padrões, quais são as suas crenças, tudo que você carrega desde os seus avós, tataravós, pai, mãe, é tão importante. Para você não confundir alma e espírito. Perfeito. Mas falando então sobre a Bíblia, logo aqui no começo você fala sobre um versículo de Provérbios 4:23. Qual que é a importância, como que você vê essa conexão desse versículo com isso que nós estamos falando? A diferença de espiritualidade e como que a gente consegue aplicar isso na nossa alma, nas nossas emoções? Salomão, que foi considerado o homem mais sábio que pisou na terra até então, lá em Provérbios 4:23, ele fala que de tudo que devemos guardar, guarda o nosso coração, porque é dele que procede a fonte da vida. O que Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, estava querendo nos deixar como ensinamento? Guardar suas emoções, guardar o que você sente, saber elaborar, saber gerenciar, canalizar, conduzir as suas emoções. Isso é sabedoria. Então eu quis trazer esse versículo para poder ilustrar algo que é tão importante. Guardar, gerenciar, administrar e canalizar as nossas emoções para que a gente tenha uma vida abundante. Uma vida abundante. E acessar uma promessa espiritual que Jesus deixou na minha vida, na sua vida e na vida de todos que vão estar assistindo, que é ter uma vida abundante. Aproveita, na sua visão, na sua opinião, o que seria uma vida abundante? Porque cada um tem, assim, às vezes, quando ela fala a palavra sucesso, né? Sucesso é subjetivo. Às vezes, sucesso para uma pessoa é algo, prosperidade é algo. E para você, o que é abundância? Na minha opinião, abundância é estar contente com a vida que você tem vivido, em todas as áreas. Contente no seu papel de mulher, contente no seu papel de mãe, contente no seu papel de profissional, contente com as suas finanças, contente com a sua parte física, emocional, espiritual, uma vida sistêmica, uma vida harmoniosa, em todos os papéis que Deus te confiou. Na minha opinião, ter uma vida abundante é estar contente. E esse contentamento, nessa nossa geração ansiosa, é difícil. A maioria da inquietação das pessoas, a maioria da inquietação interna das pessoas, é porque normalmente elas têm questões muito profundas vindo aí do pai, da mãe, da sua criação, que não foi resolvida, e aí ela não está conseguindo acessar essa vida abundante, esse contentamento, porque está infringindo um princípio com promessa, que é honrar pai e honrar mãe. E quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar também. Gente, vocês ouviram essa? Quando você quebra um princípio vai te quebrar. E honrar pai e mãe, com certeza é um que tem muito destaque na Bíblia, né? Que você vai conseguir prolongar os seus dias na terra por respeitar esse princípio. Sensacional. E como que resolve isso, Mayara? Você consegue trazer não sei se não seria um passo a passo ou dicas. Aqui no seu capítulo você traz alguns pontos, né? Mas o que você diria para a pessoa, para ela conseguir, de fato, guardar o coração? Para ela conseguir gerenciar, canalizar e viver essa vida abundante? Que pergunta maravilhosa. Eu gostaria de pedir todo mundo que está assistindo para dobrar sua atenção nesse momento,
porque existe um passo a passo mínimo para você conseguir administrar melhor a sua vida e as suas emoções. Perfeito. O primeiro passo é entender essas emoções. Entender, tomar consciência, investigar essas emoções, reconhecer essas emoções. Estou com medo, estou com raiva, estou ansioso, estou triste, estou alegre. O que as suas emoções está querendo te dizer? Ouvir as suas emoções. É importantíssimo. Reconhecer o que aquela emoção quer te dar de recado. Ainda nisso, antes de pular para o próximo, e a pessoa, quando ela não consegue ter essa consciência, essa percepção, eu tô querendo ouvir, mas eu não tô ouvindo nada. Como que ela consegue, ela precisaria, assim, talvez de ajuda de alguém, ou ela consegue, se ela não estiver conseguindo sozinha, tem alguma dica, algum exercício, às vezes, talvez, que ela consiga ter pra, peraí, tá tendo alguma coisa, eu tô tentando definir, mas eu não consigo definir o que é. Maravilha. Quando você não estiver conseguindo silenciar e se responder, que sentimento é esse? Que intenção é essa? Que dor é essa que eu sinto? Ou que alegria é essa que eu sinto? Procure um profissional. Perfeito. Que vai poder te orientar sabiamente, te orientar, te conduzir, para que você tome consciência de que sentimento é esse. É medo? É raiva? É alegria? É ansiedade? É entusiasmo? É covardia? É coragem? É falta de auto-perdão? É carência? É dependência? Você entendendo, você consegue tomar decisões mais conscientes e sábias. Eu pergunto porque quando eu comecei a minha jornada também, eu percebi isso, eu não conseguia dar nome aos meus sentimentos, né? A minha coach na época perguntava e eu falava, né? Eu ficava assim um pouco sem conseguir expressar. Mas vamos dizer então que as pessoas conseguiram reconhecer as suas emoções, sozinhas ou com ajuda. E o próximo passo? O próximo passo é incrível. É entender a origem daquela emoção. Como é isso, Mayara? Como é isso, Mayara? Exemplo. Mayara, eu tenho dificuldade de dizer não. E por não saber dizer não, eu acabo me atarefando, me sobrecarregando e fico irritada. Ponto. É um fato. Ok, mas qual que é a origem desse não saber falar não? A origem do saber falar não é querer agradar. É ser a boazinha. Não querer agradar. Por isso que você não consegue falar não para os outros e acaba se sobrecarregando e ficando irritada. Entende que deu nome, reconheceu a emoção, entendeu a origem. Ok, mas da onde que veio isso? Em que momento da minha vida que eu aprendi a ser boazinha, ou eu tive que ser boazinha para ser aceita, para agradar a todos? Provavelmente na infância, ou na gestação da sua mãe, ou na adolescência. E aí, quando você vai entendendo esse passo a passo, você vai tomando consciência. E aí nós vamos aprofundando nas suas raízes mais profundas. E não tem como tratar o fruto sem tratar a raiz. Não tem como. Pega um pé de fruta, um pé de árvore. Se a fruta está dando sinais que não está bem, a gente tem que tratar toda a árvore, inclusive as raízes, colocar vitamina, repor, cortar, parar. Então, quando você toma consciência de que emoção é essa que você está sentindo, a gente descobre qual que é a origem e quais os padrões que você está tendo. Essa pessoa estava sendo boazinha, não sabendo falar, querendo ser boazinha, não sabia falar não, porque ela tinha uma ferida lá da infância. Ela precisou ser aceita lá na infância, se sentir aceita, amada, e por isso, na vida adulta, não sabia falar não. Entende que é um processo? Sim, você já entrou no passo 3, que é de quebrar os padrões, né? Então, entendo, vou mais fundo, descobrir o padrão. Exato. E aí, exemplo, no caso, levando para essa história que a gente estava falando dessa cliente, dessa pessoa, a boazinha, né? A síndrome da boazinha. Não consegue falar não, sempre sobrecarregada, estressada, irritada, porque está muito atarefada, porque não conseguiu falar não para outras pessoas. Mas por quê? Porque quer ser boazinha, quer ser aceita, quer ser amada. Entendendo quem foi o que ou quem foi que causou esse trauma, a gente consegue corrigir. Se foi na infância, se foi papai, se foi mamãe, se foi alguém ali do seu meio familiar que fez ou falou algo que você olhou e disse,
eu preciso ser perfeita, eu preciso ser boazinha, eu preciso ser aceita. Aí você vai procurar alguém para te auxiliar nessa mudança de crença, nessa mudança de padrão, nessa ressignificação, que é dar um novo sentido a essa memória. E dando um novo sentido a essa memória, você consegue automaticamente mudar o comportamento e os resultados. É uma sequência, né? Vou nesse passo a passo até chegar nos resultados. Não tem como querer mudar um resultado amanhã. É como se tivesse uma ferida muito profunda e colocasse um band-aid, né? Só por... Não, mas tem que limpar, tem que ir mais profundo, né? Essa analogia da ferida eu gosto muito, porque muitas pessoas hoje estão pegando ali uma ferida, um trauma, algo que foi ferido, camufla com curativo e não cuida, não trata. Quando a pessoa tira aquele curativo, a ferida está completamente infeccionada, muito maior, muito pior, porque não tratou. Então, esse passo a passo é muito importante. E um último passo, Damaris, que eu acho importantíssimo, acolher as suas emoções. Acolher as suas emoções. Como é isso? Entender que, se você como mãe, eu atendo muitas mães, se você como mãe descarregou a sua frustração e a sua raiva no seu filho, irritada, sobrecarregada, descarregou essa irritação no seu comportamento, no seu filho. E aí, no final do dia, você está extremamente culpada, extremamente mal, porque fez algo não legal com o seu filho, está se sentindo a pior mãe do mundo. Qual mãe aqui nunca se sentiu assim quando passou do ponto? Eu acho que a maioria de nós, né? Porque eu também sou mãe. Ok. Maiara, eu estou me sentindo péssima. Errei. Errou. Infelizmente, eu sinto muito que você errou. Você precisa agora acolher essa sua emoção, se desculpar, se perdoar e procurar ajuda urgentemente para você seguir aquele passo a passo, para que isso não se repita. Lembra que seu comportamento só vai mudar quando você mudar as raízes, os padrões muito profundos, muito inconscientes. Então não tem como a mamãe ser calma, acolhedora, sem tratar a filha. Porque toda mãe foi antes filha. E toda filha tem os seus traumas. Seria aquela questão que as pessoas comentam sobre a criança interior? É ela que precisa desse autoacolhimento. Ela precisa desse acolhimento. E todos nós, Damaris, tem a nossa criança interior. Imagine a sua menininha, tudo que a sua menininha viveu, tudo que a sua menininha passou. Essa menininha está aí. E lá na vida adulta tem comportamentos, crenças, padrões seu que é regido pelaquela menininha. Tudo que ela viu, ouviu e sentiu. O que te acontece na infância não fica na infância. Lá na vida adulta você está sendo regido pelos sentimentos e comportamentos de tudo que a sua criança viveu. Então é importante acolher a nossa criança interior. Mayara, mas fazer tudo isso sozinha realmente é muita coisa, né? Então fala um pouquinho mais do seu trabalho. Primeiramente, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, vamos deixar o @ dela, né? Que, diga-se de passagem, é diferente porque tem 3 hífens, 3 underlines no final. Mas as pessoas entenderam que elas precisam cuidar das suas emoções, e elas se identificaram com você, e elas viram que sozinhas elas não conseguem, elas precisam de um profissional. Fala um pouquinho mais quais as opções que você tem para essa pessoa já começar a dar esse primeiro passo, quando ela buscar aí as redes sociais, como que você pode ajudá-las? Maravilha. Primeiro, é um prazer poder cuidar de todas as pessoas que Deus permite chegar até mim, né? Hoje, meu trabalho funciona como atendimentos individuais, atendimentos em grupos também. E também eu tenho cursos já gravados, cursos online gravados, agora o livro, né? Então, tem um livro, tem cursos gravados, tem atendimentos individuais e atendimentos em grupo.
Com a plataforma online, você consegue ser atendido de qualquer lugar do mundo hoje. 80% dos meus atendimentos são de forma online, então facilitou muito. Então, você que está me assistindo agora, identificou em alguma palavra, em alguma frase e gostaria de reconhecer as suas emoções, se aprofundar no seu autoconhecimento, eu estou à sua disposição. Muito legal, muito interessante. Tem uma frase aqui também que me chamou a atenção no seu capítulo, que é um pouco disso que a gente estava falando, né? Sem enfrentar as nossas emoções e suas raízes, continuaremos presos a um ciclo de escolhas inconscientes e resultados insatisfatórios. Então, se você se identificou com esses resultados insatisfatórios, não precisa mais ficar sozinho. Você deve buscar ajuda de profissionais que já passaram por isso. E nada melhor do que alguém que de fato viveu, né? Porque às vezes falar de teoria é mais fácil. Ah, faz isso, isso e isso. Mas de quem passou por isso, você tem muito mais propriedade e até mesmo empatia pelas pessoas, né? Eu falo, Damaris, que esse é o meu diferencial. É ter passado por muitos traumas. Eu vim de uma infância muito humilde, muito simples, lá do interior de Minas Gerais. Nos primeiros anos da minha vida, meus pais moraram numa carvoaria, então de forma muito rústica, de forma muito primitiva ali, né? Sem água potável, sem energia elétrica. Então teve essa infância carente. Aos 7 anos, os meus pais passaram por um divórcio, então eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter uma família com histórico de divórcio. Depois, aos 8 anos, eu sofri um abuso sexual. Então, eu entendo essa dor e acolho muitas mulheres. A maioria das mulheres, infelizmente, passaram por esse trauma. E, infelizmente, é um trauma que deixa marcas profundas e muito inconscientes. Eu só fui ter consciência desse trauma com 27 anos. A minha mente, ela apagou. E a nossa mente faz isso em forma de nos guardar, nos resguardar, nos proteger. A nossa mente esconde muitos traumas profundos e sérios. E um desses traumas, a minha mente escondeu de mim por muitos anos para me proteger. Porém, os meus comportamentos denunciavam. Eu tinha alguns comportamentos, algumas sequelas desse trauma, e eu não entendia de onde vinham esses comportamentos, porque era inconsciente, era profundo, era oculto, era secreto. Quando eu fui para a terapia, quando eu vim para o autoconhecimento, eu falei, meu Deus, agora eu entendi por que desse padrão, por que desse comportamento e por que desse resultado. Era uma sequela dessa experiência terrível que eu tive aos 8 anos. E aí de lá para sair de casa muito nova. Então, toda essa vivência de morar longe dos pais. Já passei por falência financeira, também já passei por divórcio, já passei pela maternidade atípica. Já tive algumas experiências na vida. Então, não tem nada melhor do que você estar com alguém que já viveu algo que você está vivendo e de forma muito humilde vai olhar para você e te acolher. E te acolher. E te acolher. Fora a base cristã, a base da nossa religião. Isso é muito importante porque antes de ser terapeuta, eu sou cristã e sou filha de Deus, então tudo que eu aplico nas minhas sessões está pautada no nosso manual de fé e conduta, que é a Bíblia Sagrada. E como que isso faz a diferença, né? Porque aí você pode, de fato, confiar que você tem os mesmos valores e princípios ali dos seus clientes, né? Das pessoas que buscam o seu atendimento e que não vai ser algo pautado apenas na ciência. Se bem que muita coisa da ciência, ela vem de bases da Bíblia, né? Muito interessante isso. Muito, muito. Eu falo que é o nosso manual, né, de vida, é o nosso manual, é a Bíblia Sagrada. Tudo veio de lá, reformulado pela ciência, né? Então, antes de ser terapeuta, de ser consteladora, de ser coach, eu sou cristã e uso ele como manual para a minha vida pessoal e também para a vida dos meus clientes. Perfeito. Mayra, nós já estamos encaminhando aqui para o final desse bate-papo, que está maravilhoso. Mas eu vi aqui que você tem 4 perguntas muito importantes, que eu queria que você falasse mais sobre essas perguntas, para que as pessoas possam avançar. Elas saiam daqui, já receberam muitos insights, com certeza, da nossa conversa, mas de uma forma mais prática. O que hoje ela já pode fazer para ela conseguir desenvolver um pouco mais as suas emoções e as suas decisões?
Que pergunta maravilhosa, que pergunta ótima. Se você está nos assistindo agora, pause, pegue caneta e papel, respira fundo e responda essas 4 perguntinhas. Respondendo essas 4 perguntinhas com muita verdade, humildade e coragem, você já vai conseguir ter um nível de consciência muito grande. Quais são essas 4 perguntas? A primeira é: o que as suas emoções estão tentando lhe dizer? O que o seu emocional está tentando lhe dizer? Anote essa resposta. O que as minhas emoções estão tentando me dizer? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quais são as crenças que podem estar influenciando as minhas decisões? O que você acreditou a vida inteira? Qual foi a filosofia de vida que você viveu, que seus pais viveram? Qual o meio que você viveu? Qual a geografia que você nasceu? Qual que era a religião de seus pais? A questão financeira? Como que era o seu sistema familiar? O que você acredita que é verdade? Quais são essas crenças que podem estar te influenciando? Hoje, muitas pessoas têm a crença, por exemplo, rico não vai para o céu, homem não presta. São crenças que vão sendo instaladas na nossa mente. E muitas pessoas declaram isso diariamente. Do meio que a gente vive. O que você ouviu enquanto criança, na sua juventude, ouviu e viu, né? Ponto. Agora, as 2 últimas perguntas, na minha opinião, são as mais importantes. Como foi a vida amorosa da sua mãe e do seu pai? Interessante. Observe a sua vida amorosa. Vê se tem alguma semelhança. Normalmente, Damaris, quando a gente olha para a vida amorosa dos nossos pais e julga ou critica, a gente tem a tendência em repetir na nossa própria vida. Eu repeli, falei mal, mas quando eu fui ver, eu tô fazendo a mesma coisa. Isso. E aí nós chamamos isso de padrão familiar. Você está repetindo o mesmo padrão familiar na vida amorosa. Outra pergunta importantíssima, atendo muitos clientes com problemas financeiros hoje. Como que foi a vida financeira do seu pai e da sua mãe? Como que seu pai e sua mãe lidam com o dinheiro? Observe a forma que você lida com o dinheiro, os seus resultados na vida financeira, na vida profissional. Isso já traz muita consciência para a pessoa. Se você se identificou vivendo um padrão de repetição, um padrão familiar, é o momento de procurar ajuda terapêutica. Até porque, quanto mais se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Sim. Que frase de impacto sensacional. Essa frase, Damaris, ela tem uma história bacana, que a frase é o seguinte: quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. E de onde veio essa frase? Foi da minha própria experiência pessoal. Quando eu organizei o meu interno, o meu externo se organizou. Lembra que eu contei que eu estava no fundo do poço quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento? Sim. Então, de acordo eu ia organizando o meu interno, as minhas crenças, tudo que eu acreditava, os meus padrões, os meus traumas, a vida ia se organizando em todas as áreas: familiar, física, emocional, espiritual, financeira, relacional, material, materna. Os seus resultados não mentem. Os seus resultados não mentem. E os seus resultados estão muito ligados como você está aqui dentro. Se aqui está bagunçado, a vida vai ficar bagunçada também. Então, quando você organizar aqui dentro, o seu externo também vai se organizar. Quase que automaticamente, né? Sem muito esforço. Então, enquanto a gente está se esforçando para fazer as coisas acontecer, na verdade, eu tinha que estar me esforçando para resolver aqui. E automaticamente as outras coisas dão resultado, até porque isso também é bíblico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, também a vida é bagunça. Que conversa maravilhosa, muito edificante. Eu gostaria de pedir para você, Mayara, que você deixasse um último recado. Para o público assistindo, eu sei que seu público é maioria mulher, né? Mas para as pessoas que estão nos ouvindo agora, qual o recado que você gostaria de deixar, para ela avançar na vida, o que você gostaria de
eternizar, né? Você já deixou muita coisa eternizada através do livro, mas agora qual mensagem que você sente que as pessoas precisam ouvir isso e que a vida delas vai ser diferente? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A mensagem que fica, Damaris, é cuidado, cuidado com o seu orgulho, com o orgulho. Cuidado com a arrogância, com o orgulho. Normalmente, é a máscara que as pessoas mais estão presas. E, como eu disse no livro, quanto mais você se organizar por dentro, mais a vida vai se organizar por fora. Humildade, coragem, verdade. É a base para uma vida abundante. Uau, que incrível. Não, palmas, palmas, me ajuda aí, Brasil. Que incrível. Mayara, muito obrigada. Obrigada pelo seu sim, obrigada por você aceitar esse desafio, tanto do livro, como também de vir aqui levar essa mensagem. Espero que as pessoas, de fato, sejam impactadas e que elas vão atrás de você, que elas queiram buscar um pouco mais dos seus serviços, aprofundar aqui no livro, que a gente deu só um spoiler, viu, pessoal? Mas não deixe, de fato, de adquirir esse exemplar. Já deixamos aqui as redes sociais e agradeço imensamente a sua participação, viu? Se você precisar, conte conosco. Obrigada, Damaris. Foi um prazer. Igualmente. É assim, nós encerramos mais um episódio do nosso Chave Mestra Podcast. Quero que você deixe também nos comentários aqui qual que foi o maior insight que você teve, qual o maior aprendizado, o que você vai levar para você, qual decisão você toma e nos vemos no próximo episódio.